Mas você vê que havia uma guerra de palavras. Porque essa senhora vinha para a igreja, ela ouvia o quê? A palavra de Deus. Ela ouvia a palavra de Deus. Ela via testemunhos. Ela cria na palavra de Deus, na promessa de Deus, que Deus era poderoso. Mas quando ela saía daqui, vinham as palavras do diabo. Não sei exatamente o que, mas palavras que traziam dúvida para ela. Eu não conversei com ela mais profundamente. Mas você via que ela tinha dúvida. Então ela ouvia a palavra de Deus, ela vinha, lutava, buscava, vinha para o altar, fazia voto, fazia fogueira santa. Mas lá fora vinham as palavras do diabo que traziam dúvida. Então o diabo faz você ver, faz você ouvir, faz você sentir. Para que então você esqueça a palavra de Deus e fique com a palavra dele. Poxa, está dando para entender? Lembra a parábola do semeador? Jesus disse que a primeira semente, são 4 sementes, ou 4 tipos de solo, 4 pessoas dentro da igreja. O primeiro tipo de pessoa é aquele que é como a semente que cai na terra. Cai, mas não é plantada, ela cai na terra. E logo vem o diabo e rouba a semente. Como é que é isso? Quer dizer, antes que a semente seja plantada na terra, o diabo vem e rouba aquela semente. Como que isso funciona? É assim. Você está aqui ouvindo. Tem gente que está ouvindo a palavra e está marcando, está anotando, está engolindo as palavras, está com sede, está com desejo. Eu quero aprender, eu preciso aprender. E tem gente que está ouvindo a palavra com sono, pensando em outras coisas, distraído. Mais ou menos, está ouvindo, porque está aí. Você que está aí só ouvindo, é um forte candidato a ser esse tipo de pessoa. Que quando você sair daqui, o diabo vai trazer outra palavra para você. É assim que se rouba a palavra de Deus. É assim que se rouba a palavra de Deus da sua mente. E ela não cai no coração. Ele traz outra palavra. Traz outra palavra. Então você solta aquela que chegou à tua mente, que é a de Deus. E você agarra aquela do diabo. Será? Enfim, são muitas palavras, muitos argumentos. É assim que o diabo rouba a palavra de Deus. Ele traz outra. Então você larga de Deus para pegar aquela que ele está trazendo. Aí você vai ficar em dúvida. E a dúvida vai trazer o medo, ansiedade, desespero e vai ladeira abaixo. Então, sempre nós vamos estar em guerra de palavras. A palavra de Deus e a palavra desse mundo. A palavra do diabo em pensamentos, a palavra do diabo na boca das pessoas, da sociedade e por aí vai. Se nós não estivermos atentos, o diabo vai roubar a palavra de Deus. Então a gente tem que receber e já plantar no coração. Então, sempre vamos estar nessa guerra. Sempre, nas decisões, nas reações, no casamento, em tudo que a gente fizer, vai ter uma guerra de palavras. Vão vir palavras, sugestões, argumentos. Todo mundo está fazendo, todo mundo faz igual. Não tem problema. Hoje em dia é assim, mas eu não quero saber do hoje em dia, não quero saber de todo mundo. Eu quero saber da palavra de Deus. Só ela pode me levar para o céu. Mas a maioria despreza a palavra de Deus. Todo mundo faz assim? É normal? Hoje em dia o fulano também faz? Então também vou fazer. Não, nós não podemos olhar para ninguém. Por isso está escrito que o bispo e pastor das nossas almas é Jesus. Ele é a referência. O bispo e o pastor, referência para nós, é o Senhor Jesus Cristo. Então muitos, porque vem alguém que diz que é da fé fazer, aí vai e faz também. Então até dentro da igreja isso é perigoso. Você tem que ter cuidado. Tem gente que está dentro da igreja que é enviado de Satanás. É joio, como diz a palavra. Joio no meio do trigo. Outro dia, uma senhora nova na igreja, chegou e com sede, aprendendo. E um dia, uma reunião na hora da oferta, ela inocentemente
pegou o dinheiro da bolsa para colocar no envelope. Do lado ali das outras, a mulher olhou, antiga de igreja, que isso? Que isso? Não, senhora, não precisa fazer isso não. Quer dizer, querendo corromper a fé da senhora nova que está chegando e está sendo abençoada. Ainda bem que ela falou assim, senhora, deixa eu fazer a minha fé, faz a tua. Mas quantos que param para ouvir? Ah, é? Gente, um sujeito, quantos que a gente já encontrou em vários lugares, sujeito que vem para a igreja, pensar, na igreja tem moça direita. Aí ele chega na igreja e começa a dar uma de Deus. Começa a conversar da Bíblia, já decorou a Bíblia toda, e daqui a pouco está envolvendo a moça emocionalmente. Daqui a pouco cai na lábia, vai para a cama, aí ele pula para outra. Então até dentro da igreja você tem que ter cuidado. Não é porque a pessoa está aqui, não é porque a pessoa conhece a Bíblia, porque o diabo também conhece a Bíblia. Melhor do que qualquer pastor nesse mundo. Conhece a Bíblia e começa a falar manso e falar de Deus, que essa pessoa é de Deus. E você abrir a guarda. Jesus falou, simples como a pomba, prudente como a serpente. Tem que ser prudente. Porque as pessoas vão vir com palavras. Pessoas que vêm e fazem negócio dentro da igreja. E a pessoa acredita, porque ela, o fulano é da igreja, é mais antigo que eu, estou chegando agora, conhece a Bíblia. Está até me ajudando a estudar a Bíblia. Aí vem, faz um negócio, e a pessoa rouba a outra, leva tudo que ela tem, e aí ela fica depois. Mas como? Porque infelizmente, a igreja está aberta para todo mundo. E você só vai saber quem é quem se você conviver e medir o espírito. Está claro, gente? Dentro disso tudo, né? Tudo que o diabo quer trazer com as palavras é a dúvida. Então, diz o texto sagrado: peça, porém, com fé, em nada duvidando. Em nada duvidando. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Então, olha o que Deus está falando. Quando a gente aceita a dúvida, não é duvidar de Deus, não. É a dúvida com respeito ao problema, ao milagre, à solução, o filho, o marido, a sua própria fé. Qualquer tipo de dúvida, não é? Não, eu não duvido de Deus. Sim, essa senhora não duvidava de Deus. Mas a dúvida dela estava com respeito ao que estava acontecendo com o filho. A resposta que ela precisava. Está claro? O diabo é sutil. Então não é duvidar de Deus. É a dúvida com respeito ao que você está vivendo. O que aceita essa dúvida fica na mão do diabo. Fica ser como a onda do mar. A onda do mar fica parada. Não tem paradeiro. Vai e vem, vai e vem, vai e vem. E a pessoa fica assim, jogada pelo diabo de um lado para o outro. E o diabo brincando com a pessoa igual o rato. O gato brinca com o rato. Dá um tapa, segura, e aí ele solta para o rato achar que fugiu. E antes de sair do alcance, ele pega de novo e puxa de novo e solta de novo. E tem gente assim, de altos e baixos, que vai, que vem. Por quê? Porque aceita a dúvida na guerra das palavras. Houve uma coisa na igreja, que nós lemos da palavra de Deus, lá fora ela ouve outra coisa. Será? E fica em dúvida. Então ele diz assim: não pense tal homem que receberá do Senhor. Quem duvida não pode receber nada de Deus. Porque a gente recebe pela fé. Crer no caráter de Deus. Então uma das coisas que o diabo mais procura fazer na guerra de palavras é plantar dúvidas. Será que eu vou receber o Espírito Santo? Será que eu mereço? São muitos tipos de dúvidas que você e eu não podemos aceitar nenhuma. Então o diabo sabe que se ele plantar uma dúvida, nós não vamos receber de Deus aquilo que nós precisamos. Porque a dúvida vem de quem? Lembra que nós começamos a ler o quê? Que o diabo é o inverso de Deus, é o oposto de Deus. Então se Deus é fé, o diabo é dúvida. Então se eu aceito a dúvida, eu estou aceitando o diabo. Eu minto, eu estou aceitando o diabo como meu pai, porque o pai da mentira é o diabo. E assim por diante.
Então eu aceito a dúvida, eu estou aceitando o diabo. Como que Deus vai me atender? Como que Ele vai me responder? Se quando Ele vem para me responder, Ele me vê recebendo, aceitando o diabo, através da dúvida dele na minha vida. Não dá. Não, você tem que tirar o que é do diabo para você receber o que é meu. Para eu entrar na tua vida, você tem que tirar o que é do diabo. Então assim é a dúvida, assim é o medo, assim é a insegurança, assim é o pecado. Então muita gente fica de altos e baixos porque ela recebe o que vem do inferno sem saber. Porque pensa que ter dúvida é normal. Porque no mundo, quem é que não tem dúvida? Ter dúvida é normal, ter medo é normal. Sim, é normal ter dúvida, ter medo, todo sentimento. O que não é normal para quem é de Deus é aceitar esses sentimentos. O homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos. O homem de ânimo dobre é inconstante. Então a pessoa fica inconstante e aí ela não tem alvo para ela alcançar, porque ela é inconstante, fica parada. Areia movediça, afundando. Então nós não podemos ser de ânimo dobre. A gente não pode uma hora estar na fé, uma hora estar na dúvida. Uma hora a gente crê no que está escrito, outra hora faz o que o coração pede. Tem que haver definição. Esse é o trabalho do diabo. Fique de pé, por favor. E aí fala mais um dos episódios de Davi, né? Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar. Davi quis saber quantos soldados ele tinha. Quem colocou em Davi o desejo de saber quantos soldados ele tinha? Satanás. Você está vendo como é que o diabo trabalha sutilmente? Por quê? Porque até aquele momento, Davi nunca teve a maioria. E ele nunca se importou com a maioria e nem de saber quantos ele tinha. Porque bastava a ele a presença de Deus. Amém? Ele tinha definido, com poucos ou com muitos, eu estou com Deus. Você vê que o início de Davi foi o quê? Você vem contra mim gigante e com armas e lanças e espadas e escudos. Mas eu vou contra você com o Senhor dos Exércitos. Eu não estou apoiado em armas. Você tem muito mais arma do que eu. Você está cheio de armas. Você é gigante. Eu não tenho armas. Mas eu tenho o Senhor. Então Davi nunca se importou com nada disso. Como que eu vou vencer? Eu vou vencer porque Deus está comigo. Mas chegou um momento da vida de Davi que Satanás botou aquela dúvida. Quantos soldados será que você tem? Será que você está pronto para a guerra? Será que se vier outra guerra, você está pronto? Quantos soldados você tem? Então ele se esqueceu de Deus. Deixou Deus de lado. E quis se apoiar na força do seu braço. Repito o que eu falei outro dia. Muita gente chega assim na igreja. Na miséria, ela confiou no altar, foi fiel nos seus dízimos, fiel, votos, fez desafio, fez propósito, não tinha medo. Não tinha condição, mas não tinha medo de confiar em Deus. Prosperou, pagou as dívidas, cresceu. Tem gente que ficou rica e hoje ela quer fazer contas de quanto ela tem, quanto que ela vai ganhar, como é que está o trabalho. O altar ela deixou de lado. O diabo incitou. Tem muita gente aqui que o diabo incitou você a deixar de confiar no altar para confiar nos seus cálculos, no seu trabalho, para confiar naquilo que você está fazendo, no seu produto, no quanto você tem guardado, ou de sobra, de imprevisto, investimento. O altar você abandonou. Talvez nem fiel você é mais, nem devolver a Deus você devolve mais o que é dele. Votos, desafios, nunca mais. Porque agora você está confiado naquilo que Deus te deu. E aí a tua fé afunda. Então olha como é que era Davi antes. Não há rei que se salve com a grandeza de um exército. Nem o homem valente se livra. Não sei se ele falou isso antes ou depois dessa experiência amarga. Porque quando o Satanás incitou ele, veio uma praga. E morreram 70 mil soldados. E Davi
voltou a si, pediu perdão, reconheceu, enfim. Então antes, não sei se ele falou antes ou depois, mas antes ele vivia isso aqui. Não é pela muita força, não é pela valentia, não é por um grande exército, é com Deus. Então a nossa vida tem que estar sempre apoiada em Deus. E quantas vezes você está apoiado em Deus e vem uma palavrinha do diabo, colocar uma dúvida com respeito ao seu futuro, com respeito ao seu trabalho, sua família, seja o que for. Oh meu Deus, está dando para entender? Está compreendendo? E nós estamos vivendo um tempo muito difícil, gente. Olha o tempo que nós estamos vivendo. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos. O que isso quer dizer? Quer dizer, tudo que não, o que é errado está se multiplicando. E quando se multiplica, então tem aquela ideia de que parece que está certo. Porque está multiplicado, está todo mundo fazendo. E como é que a gente vai fazer a diferença? Como é que a gente vai saber o que é certo? É aí que a gente tem que estar na fé. É aí que a gente tem que estar buscando aprender a palavra de Deus. Mas aquele que perseverar até o fim. Você quer ser salvo? Nós temos que perseverar até o fim. No quê? Manter o primeiro amor. A comunhão. Por isso a importância da quarta-feira, para manter a comunhão, manter o primeiro amor, para a gente estar sempre ouvindo, avaliando e sempre renovando a nossa vida, os nossos votos com Deus. Feche os seus olhos, por favor.